Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem. Aqui quem fala é a professora Janes e nesse vídeo nós iremos tratar dos assuntos das semanas 5 e 6 aqui do Cidadão PG, tá? Aqui no nosso material ele começa falando sobre conheça um pouco mais sobre a cidade em que você mora, que é a Praia Grande, que é a nossa cidade. Então ele vai falar um pouquinho aqui sobre a história de Praia Grande, vai mostrar aqui uma tabela, tá? Isso tudo eu vou deixar para vocês lerem, ok? E aí vai ter a questão 1, questão 2, questão 3 e questão 4. A questão 1 é de acordo com essa tabela aqui, tá? A questão 2, 3 e 4, elas são referentes a esse gráfico aqui, tá? Vocês vão ter que olhar esse gráfico. Na verdade, a questão 2 e 3 somente, tá? E a questão 4 é uma resposta pessoal, beleza? Só que daí ele muda o assunto, tá? Que até agora não teve muita coisa de matemática, teve gráfico, tabela, enfim, né? E aí é mais leitura de gráfico e tabela. A novidade é média e moda, que são medidas de tendência central dentro da estatística, que é a matemática. Tá? Então, antes de eu falar sobre o que está aqui, eu já fiz um bem bolado para explicar para vocês o que é moda e o que é média, tá? Então, moda e média são números que resumem as informações de uma lista de dados a apenas uma informação. Então, vamos começar pelo mais simples, que é a moda. A moda é aquilo que está aí, né, por todo mundo. Então, é moda fazer chapinha. Então, a mulherada vai fazer tudo chapinha no cabelo. Tá sempre ali, é uma coisa que todo mundo faz, é o que mais aparece, tá? Então, dentro da matemática, é chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto. Então, mais frequente é o que mais aparece, tá? Então, lembra assim, ó, moda chapinha. Então, moda é o dado mais frequente de um conjunto. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A estão matriculados o Matheus, o Rodrigo, a Carolina, a Ana, a Ana, a Ana e a Teresa. Qual vai ser a moda aqui? Qual é o nome mais comum que eu tenho aqui na turma A? Bom, Matheus eu tenho 2, Rodrigo um só, Carolina uma, Ana eu tenho 3 e Teresa uma só. Então, a moda aqui é a Ana, que é o dado que mais aparece, é o nome que mais aparece, ok? E um exemplo com números. Em uma escola de música, os 8 alunos da turma A possuem as seguintes idades: 12 anos, 13 anos, 13 anos, 12 anos, 11, 10, 14 e 11. Bom, 12 anos, eu tenho quantos alunos? 1, 2. 13 anos, eu tenho 1, 2 também. 11 anos, eu tenho 1. 10 anos, eu tenho 1. Opa, 11 anos eu tenho 2, tá? Corrigir aqui. E 14 anos, eu tenho 1. Então, eu tenho 12, 2, 13, 2, 11, 2, 10, 1 e 14, 1. Aqui eu tenho repetição de quantidades, olha só. Eu tenho 2 do 12, 2 do 13, 2 do 11. Então, a moda vai ser o 12, o 13 e o 11. Ou seja, aqui nós temos um conjunto trimodal, tá? Tri de 3, 3 modas, trimodal. Se fosse só 2, seria bimodal, tá? Então, com nome, é só ver qual o nome que aparece mais. Com número, é o número que aparece mais. Pode ter mais de um? Pode, tá bom?
E média? Média, mais precisamente chamada de média aritmética simples, é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram somadas. A média aritmética simples entre 14, 15 e 25, por exemplo, é a seguinte. Então, a média vai ser a soma deles todos, de todos os dados que eu tenho, 14 mais 15 mais 25, dividido pela quantidade de números que eu somei. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. 25 mais 15 dá 40. 40 mais 14, 54. Então, toda fração é uma divisão. Então, 54 dividido por 3 vai dar 18. Então, a média aritmética ou média desses três números vai ser 18. Ok? Então, é somar os três números e dividir por 3. Outros exemplos. Esse exemplo é semelhante à questão 6 da atividade sala de aula que vocês têm para fazer essa semana. Comprei 5 lápis a R$ 2,50 cada um. Eu não sei o preço, tá, gente? Eu joguei qualquer preço aqui. 3 borrachas a R$ 3,20 cada e 2 canetas a R$ 3,50 cada. O preço médio por artigo de papelaria foi de quanto? Então, agora eu quero o preço médio por artigo de papelaria. Eu tenho 5 lápis a R$ 2,50 cada um. Então, agora, além de somar, eu vou ter que multiplicar as quantidades pelo preço de cada coisa. Então, 5 vezes R$ 2,50. Mais 3 borrachas de R$ 3,20. 3 vezes R$ 3,20. Mais 2 canetas a R$ 3,50. 2 vezes R$ 3,50. Isso tudo eu vou dividir por quanto agora? Eu vou dividir pela quantidade de coisas que eu comprei. Então, o preço não vai entrar, vai entrar a quantidade. Então, eu vou somar 5 mais 3 mais 2. Vamos fazer a conta. 5 vezes 2,50 vai dar quanto, hein? 12,50. Só eu vou fazer a conta aqui para conferir, tá? 2,50 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Tem duas casas decimais, pula 2, põe a vírgula. Então, 12,50. 3 vezes 3,20. 3,20 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Tem duas casas, 1, 2, põe a vírgula, 9,60. Mais 2 vezes 3,50, vai dar 7, mas vamos fazer a conta aqui, ó. 3,50 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Tem duas casas decimais, pula 2, põe a vírgula. 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. Muito bem, agora vamos somar esse número de cima aqui. 12,50 mais 9,60 mais 7. Não esquece que a vírgula tem que estar embaixo da vírgula. Somou os zeros, deu 0. 5 com 6 dá 11. 9, 10 com 9 dá 19. 1 mais 1, 2. Então, vírgula embaixo de vírgula, média vai ser 29,10 dividido por 10. Bom, quando a gente divide por 10, a nossa vírgula corre para a esquerda. Então, vai ficar R$ 2,91 é o preço médio por artigo de papelaria. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Vamos lembrar? Multipliquei quantidade pelo preço.
somei isso e dividi pelo número de coisas que eu comprei. Ok? Então, isso daqui é a mesma coisa da questão 6 da atividade sala de aula. Muito bem, vamos continuar aqui que tem mais coisa. Quais valores são, respectivamente, a moda e a média dos números da lista a seguir? Esse exercício é semelhante à atividade 7 da atividade sala de aula. Então, eu quero saber quem é a moda e qual que é a média. Vamos ver a moda primeiro, que é mais simples. Bom, 23 aparece uma vez. 25 aparece uma, duas, três vezes. 24 aparece uma vez. 26 aparece duas. O 28, uma. O 21 e o 29, uma. Quem que aparece mais? O 25, que aparece três vezes. Então, a moda aqui é 25. E a média? Bom, a média eu vou ter que somar todos esses caras, tá? Mas, para facilitar, olha que legal. 23 só tem um. Então, vai ser 23 mais. O 25 tem 3. Então, 3 vezes 25. Mais. 24 só tem um. 26 tem 2. Então, vai ser 2 vezes 26. Mais 28, mais 20, mais 29. Média, então, vai ser 23 mais 75, porque 3 vezes 25 é 75, mais 24, mais 2 vezes 26, mais 28, mais 20, mais 29. E aí, a soma disso daí tudo vai ser 251. Tá? Você coloca um embaixo do outro, tá? E faz a continha, soma tudo. Se você conseguir fazer a conta de cabeça, maravilha. Eu fiz a continha aqui rapidinho no papel aqui, ó, no cantinho, ó. Tá bom? Esse 251, ele tem que ser dividido pelo número de coisas, no caso de números que a gente somou. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Bom, 251 dividido por 10 vai dar quanto, hein? A vírgula do 251 tá aqui, ó, 251, tá aqui. Quando a gente divide por 10, a vírgula corre para a esquerda. Então, vai ficar 25,1. Essa é a média dessa questão, tá? Então, toda vez que a gente divide por 10, a vírgula corre uma casa para a esquerda. Por exemplo, vou fazer aqui uns exemplos para você lembrar. 52, eu vou dividir por 10. Então, a vírgula do 52 está aqui, ó, aqui no final. Como tem somente um zero, a minha vírgula vai correr uma casa para a esquerda, então vai ficar 5,2. Se fosse dividido por 100, 52 dividido por 100. Vou copiar aqui o 52, tem dois zeros, então a minha vírgula corre duas casas para a esquerda. 1, 2. Então, completo com a vírgula e com o zero. Lembrou disso? Eu passei isso daqui em sala de aula, para quem foi na semana passada, tá bom? Então, a resposta da minha questão é 25,1. Calcule a média dos números 9 e 16. Essa questão é semelhante à questão 1 da atividade Ponte do Saber. Então, vamos lá, ó. Média dos números 9 e 16. Então, eu vou pegar o 9, somar com 16 e vou dividir pela quantidade de números que eu estou somando, que é 2. 9 com 16 vai dar 25. 25 dividido por 2 vai dar
12 e meio. Lembra da conta, tá? Eu percebi essa semana em sala de aula que teve muita gente que teve dificuldade em fazer a conta de divisão. Então, olha lá, ó. 25 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Para chegar no 2, nada. 2 vezes 2. Opa, baixei aqui o 5. 2 vezes 2, 4, para chegar no 5, 1. Não tenho mais nada para baixar, coloco o 0 e a vírgula. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então, ficou 2,5, ok? Então, aqui, soma os 2 e divide por 2. Simples assim. A questão 1 da ponte do saber. Questão 2 da ponte do saber é semelhante a esse daqui. As notas de um aluno nas diferentes disciplinas foram 7,5, 6, 8,2, 7,6, 3,5, 4,5, 9,5 e 5. Eu quero saber a média dessas notas. Então, a média vai ser a soma de todos eles. Eu vou até colocar assim, ó, para facilitar a conta. 3,5, 4,5, 9,5 e 5. Tá? Agora soma. 5 mais 5, 10. Tem mais 10 aqui? Tem, ó. Mais 10 aqui, 20, 26, 27, 28. Vão 2. 9, 10, 11. Com 7, 18. 18 com 6, 24. 24 com 8. Dá 32. 32 com 7, 39. 39 com 3, 42. 42 com 4, 46. 46 com 5, dá 51. Então, eu somei tudo, 51,8. Então, a média vai ser 51,8, que é a somatória de tudo isso aqui, dividido pelo número de coisas que eu somei, de notas, no caso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 51,8 dividido por 8. Vamos fazer a conta? 8 vezes quanto dá próximo de 50? 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 56. Passou. Então, 6 vezes 8, 48. Para chegar no 51, o 51 menos 48 vai dar 3. Abaixa o 8. Não esquece que a vírgula está aqui, eu vou colocar a vírgula aqui. 8 vezes quanto dá próximo de 38? 5 vezes 8 é 40, passou. 4 vezes 8, 32. Então, vou colocar o 4 aqui. Para chegar no 38, são 4. Oh, 4 não, 6. Oh, tô ficando doida. Agora aqui, não tenho nada para baixar, coloco 0. 8 vezes quanto dá próximo de 60? 8 vezes 7, 56. Vou colocar aqui, tá? Para chegar no 60 são 4, coloco 0. 8 vezes 5, 40 para 40, nada. Tá? Então, a média é 6,475. Tá? Se for um professor bonzinho, arredonda para 6,5. Tá bom? Então, é só somar tudo e dividir pelo número de notas que tem, tá bom? É isso que você vai fazer lá na questão 2 da ponte do saber. Esse aqui. A média aritmética entre dois números é 70. Um dos números é 53. Uma coisa que eu não falei para vocês. A média aritmética, vamos supor que eu queira tirar a média entre dois números. Entre, sei lá, 7 e 9. Tá? Então, eu vou somar 7 mais 9 e vou dividir por 2. 7 com 9 é 16. Dividido por 2 é igual a 8. Tá? Então, a média entre 7 e 9 é 8, porque é exatamente o que fica no meio entre esses dois números.
tá bom? Bom, o que a média significa? Ela significa que se eu somasse, se eu tivesse, né? Vamos supor, no caso de notas, duas notas 8, a minha média seria 8. Como as minhas notas são 7 e 9, a minha média também é 8, tá? Então, assim, ter as notas 7 e 9 é a mesma coisa que ter duas notas 8, tá bem? Isso que a média significa. Eu tô falando isso para a gente poder fazer esse exercício aqui. Então, a média aritmética entre dois números é 70. Isso significa que é a mesma coisa que se eu tivesse dois números 70. Entendeu? A soma de dois números 70, 2 vezes 70, vai dar 140, tá? Bom, então eu sei que a soma dos dois números vai dar 140. Então, eu vou subtrair do 140 o 53 para eu saber qual é o outro número. Então, aqui, ó, subtrai. 3 para 10 são 7. 13 menos 5, 8. Então, o outro número é 87. Quer tirar a prova? Vamos lá, hein? Média entre 87 e 56, em 53. São dois números, vou dividir por 2. Tem que dar 70, hein? Então, olha lá, ó. 7 com 3 dá 10, vai 1. 8 com 5, 13, com 1, 14. 140 dividido por 2, a média é 70. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Vai multiplicar o número que tá aqui da média por 2 e do resultado você vai tirar um dos números que você já tem. Facinho? Molezinha, hein? Bom, eu vou voltar agora na atividade do cidadão PG, que eu não falei muita coisa da tabela. Vamos lá, só ajeitar as folhas aqui. Então, aqui ele fala um pouquinho da história da Praia Grande e tem a média da população aproximada. Então, isso aqui é média, tá? Eu não quis falar logo no começo, porque eu não tinha explicado o que é média. Entenderam agora? Então, aqui, média. No primeiro exercício, tá aqui, ó. Observando a tabela de crescimento populacional do texto de referência acima, podemos dizer que a população de 1990 até 2019 cresceu quanto? Então, olha lá, de 1990 até 2019. Eu quero saber qual é a diferença entre esses dois números aqui, tá? Então, você vai ver aqui qual que é a resposta. No exercício 2 e 3, tá aqui o gráfico da evolução. Opa, tá fora do vídeo. O gráfico da evolução demográfica da cidade de Praia Grande. Então, aqui você tem o número de habitantes pelo ano, tá? Eu quero saber qual foi o período em que a população praticamente dobrou em número de habitantes. Então, você vai ver os números aqui, tá? E vai ver qual que é o período entre que ano e que ano. Na questão 3, você também vai olhar o gráfico. Nos últimos 4 anos, que é de 2014 a 2018, podemos verificar um crescimento médio em número de habitantes de aproximadamente. Então, o que é para fazer? Se é crescimento médio, eu tenho que fazer a média entre esses dois números aqui, tá? Então, você vai somar os dois números e vai dividir por 2. E aí, vai dar um número aproximado, não vai ser um número exato, beleza? E na questão 4, você vai falar, então, a sua opinião pessoal, como eu já tinha falado. E este foi o vídeo dessa semana. Tá? Foi comprido, mas vocês viram que foi necessário falar
sobre moda e mediana antes e dar os exemplos para que vocês pudessem entender o começo aqui do sala de aula, tá ok? Então, muito bem. Qualquer coisa vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, mandando mensagem, tá? E que logo que eu tiver online eu respondo. Eu estarei sempre online nas últimas aulas da semana, de terça a sexta nessa semana e na segunda, quarta, quinta e sexta na outra semana. Beleza? Então, beijo a todos, fiquem bem aí, tá? Até a próxima.